A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos conectados em quaisquer das nossas redes sociais, não só pela internet, mas principalmente no Espírito, unidos em um só propósito, porque é isso que nós somos. Nós somos uma igreja com propósito, e é isso que faz de nós uma igreja de vencedores, amém? Eu quero compartilhar uma palavra fazendo reafirmações a respeito dessa verdade na vida dessa igreja, porque nós estamos envolvidos em algo que nossa mente natural não consegue dimensionar. E aí, por causa disso, muitas vezes, as tribulações do tempo presente tendem a nos desfocar daquilo para o qual, de fato, o Senhor nos chamou. Então, as reafirmações da palavra de Deus, o objetivo delas é que você sempre se volte para o centro. Sempre volte-se para o centro do teu chamado. Sempre volte-se para aquilo para o qual o Senhor te chamou. Que você possa viver seus dias por isso. Que os dias maus desse tempo, nessa geração, no mundo, no país e até mesmo na cidade, não sejam suficientes para impedir você de cumprir o propósito de Deus. Amém, irmãos? Eu quero ler um texto que se encontra no livro do profeta Daniel, no capítulo 11, versículo 29. Pode projetar, por favor? O texto diz assim: no tempo determinado tornará a avançar contra o sul, mas não será nesta última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Aleluia. Preste atenção, o texto, de forma literal, ele está falando basicamente da 70ª semana profetizada pelo profeta Daniel. Mas ele tem aplicações na nossa vida, porque o texto ele fala de tempos de tribulação. Ele fala de um tempo onde tudo que é contra Deus, tudo que é contra Cristo, ganha terreno. E libera um ambiente de caos para que as pessoas possam correr em amparos naturais. E o alvo do diabo com isso é fazer com que muitas pessoas, e até cristãos, desviem seu foco de que seu sustento é o Senhor. Desviem seu foco de que não são pessoas comuns, mas são espirituais, porque nasceram de novo, nasceram da água e do Espírito, nasceram de Cristo, não são criaturas, mas são filhos de Deus, e isso não é uma frase de efeito, é uma realidade bíblica nas nossas vidas. E o texto ele mostra que existem dois grupos de pessoas que sofrem tribulação ao mesmo tempo, porém uma tem uma atitude, outra tem outra atitude, uma tem uma postura, uma tem uma tendência de ceder à pressão do inimigo, de ceder à sedução do maligno e perder o foco daquilo para o qual foi chamado. Nós, como líderes na casa de Deus, não estamos livres da pressão do que tem acontecido ao nosso derredor. Mas eu vou dizer para você, a Bíblia tem uma promessa para nós. O Senhor disse aos seus discípulos, e isso nos inclui a mim e inclui a você, que foi chamado legitimamente pelo Senhor, que não está liderando células simplesmente porque o pastor quis, que não está à frente de um trabalho, somando como equipe vencedora, simplesmente porque o Senhor, simplesmente porque alguém te colocou lá, mas não, está porque o Senhor te chamou, está porque o Senhor te estabeleceu, porque o Senhor colocou você como coluna no santuário dele. Então nós podemos até sofrer, mas há uma promessa para nós. O Senhor disse a nós: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, você vencerão também. Interessante porque quando Jesus está fazendo uma oração, ele ora ao Pai e diz: Pai, falando a respeito dos discípulos, eu não te peço que eu os tire do mundo, mas te peço que eu os livre do mal.
É isso que o Senhor faz conosco nesse tempo. Ele nos livra de todo mal. Nós não tememos espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole a meio-dia. A promessa é: ainda que caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, eu e você não seremos atingidos. É a promessa. E aí o texto de Daniel divide em 2 grupos de pessoas. Uns que abriram mão da santa aliança, uns que não entenderam, que profanaram, que abriram mão do sacrifício diário, porque nós somos em Cristo Jesus esse sacrifício vivo. Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 2: rogo-vos, irmãos, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É isso que nós fazemos todos os dias, quando nos reunimos na segunda-feira, pastores e discipuladores; na terça, discipuladores e líderes; na quarta, líderes e sua equipe; na quinta, nós estamos aqui online; na sexta, em célula; no sábado, em célula; no domingo, online também, reunido com a igreja nas casas, porque nós fomos chamados no Senhor para isso, simplesmente para oferecer a Ele esse nosso culto racional. Nós não somos o tipo de pessoa que fazemos as coisas por fazer. Nós somos o tipo de pessoa que sabemos o que viemos fazer. Nós não lideramos célula por liderar. Nós não fazemos discipulados por fazer. Nós não transmitimos culto online por transmitir. Nós estamos edificando uma casa para Deus. O povo que abandonou, como diz o texto ainda no versículo 31, o povo que abandonou o sacrifício diário e estabeleceu a abominação desonrosa. Por que é desonrosa? Sabe, desonra não fala necessariamente de pecado. Desonra fala de uma troca de Deus. A nossa alegria vem do Senhor. Nossa confiança deve estar nele. O salmista Davi, em meio a muita tribulação, diz: elevo meus olhos para os montes agora e me pergunto de onde virá o meu socorro. E o próprio Espírito responde dentro dele: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O tempo de tribulação tende a fazer com que as pessoas troquem de Deus, troquem de Senhor, projetem suas confianças em apoios seculares, até legítimos, mas seculares. É isso que significa desonrar, porque o Senhor Jesus já nos proveu tudo na cruz do Calvário, tudo que você precisa, desde o mais fútil até o mais útil, desde o sustento físico, do alimento, a vestimenta, a unção espiritual necessária para cumprir o propósito. Tudo já foi provido pelo Senhor na cruz do Calvário. Foi por isso que ele disse: está consumado, está pronto, a obra está pronta. Tudo que você precisa para cumprir o propósito de Deus, o Senhor já liberou para você. Tetelestai. Essa é a verdade do Evangelho. Essa é a verdade de Deus para nós. Essa é a verdade que nos projeta uma postura de igreja que sabe que tem a vitória garantida. Essa é o que nos leva a ter uma posição em Cristo, que não é uma frase de efeito, mas é uma identidade. Nós somos, a Bíblia diz, tal qual Ele é, nós também somos nesse mundo, na mesma medida de unção, na mesma medida de justiça, na mesma medida de santidade. É uma figura que Deus plantou dentro de nós em Cristo Jesus, e os céus reconhecem, porque nós somos justiça de Deus nele, em Cristo Jesus. Aleluia. E esses tais que tratam de forma desonrosa, eles são seduzidos. Mas o texto diz mais: o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. É interessante porque o texto de Daniel fala que o povo que conhece, e Jesus, ele também disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí é muito comum nós encontrarmos pessoas mundo afora, que quando estamos em época de evangelismo, convidando para o encontro, até mesmo para a célula, elas estão desviadas, vivendo uma vida miserável. O diabo tem pisado nelas, e elas dizem: sabe, eu estive na igreja um dia, para mim é mais difícil. E aí elas afirmam: porque eu conheço a verdade. Mas espera aí, ou essas pessoas estão mentindo, ou o Senhor está mentindo, porque o texto diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe o que eu concluo? Nem Jesus está mentindo quando ele diz isso, nem as pessoas estão mentindo. Aonde está o equívoco? O conhecer aqui
é um conhecer no coração, é um conhecer no Espírito. Esses dias é dia de buscar o Senhor, esses dias é dia de se encher do Espírito, esses dias é dia de pedir de Deus, que Ele imprima em nosso coração, nas tábuas do nosso coração, aquilo que é a vontade dEle para nós. Não é mentalizar um comportamento e tentar viver aquilo como um jugo pesado, não. Foi por isso que Ele disse: o jugo é suave, o fardo é leve. Eu imprimirei nas tábuas do teu coração as minhas leis, não será difícil. Por que você acha que quando o apóstolo Paulo orava pelas igrejas, ele não orava para abandono de pecado, ele não orava para que parassem de beber, ou para que os casais deixassem de querer se divorciar? Paulo sempre orava: Deus, eu oro para que o Senhor derrame espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento da verdade. Essa é a nossa oração como igreja nesses dias, que o Senhor derrame sobre nós um espírito de sabedoria, um espírito de revelação, no pleno conhecimento de Cristo, no pleno conhecimento do Filho de Deus, como está escrito: contemplando ao Senhor como por espelho, sejamos nós transformados de glória em glória na sua própria imagem, o Senhor. Esse é o nosso desejo. Daniel está profetizando a nosso respeito aqui. Nós somos um povo que conhecemos ao nosso Deus, e por isso nós somos um povo que é forte e que é ativo. Esses dias eu estava em aula pela internet, e a professora começou dizendo assim: e aí, pessoal, estão em casa? Estão resguardados em casa? E aí eu disse assim: sabe, professora, eu não consigo nem me lembrar qual foi o último dia que eu parei em casa. Disse: mas o que você está fazendo? Eu falei: estou trabalhando. Está usando máscara? Eu falei: não. O texto diz assim: pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? O Deus que me revertiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Então olha a força que Deus deu. Ele nos deu a ponto de vergar um arco de bronze com as próprias mãos. Verso 35: também me deste o escudo da tua salvação, a tua direita me susteve, a tua clemência me engrandeceu. Verso 36: alagaste sobre meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. E aí qual que é o resultado? Presta atenção que até aqui, até o versículo final do verso 36, o salmista está dizendo das ferramentas que ele tem clareza que o Senhor deu. Ele faz uma lista de ferramentas, de atributos que o Senhor colocou em cada homem de Deus, em cada mulher de Deus, que sabe que é chamado e foi chamado. É por isso que a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o teu propósito. O salmista está falando disso, na verdade. E o verso 37 diz: persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de ter dado cabo deles. Sabe, eu vou dizer para você: você tem uma missão. You are a missionary. Você é missionário. Deus colocou, Ele plantou uma missão. Você é eclésia, você é enviado, enviada do Senhor. Você não é uma bobeira de professor, uma bobeira de enfermeiro ou enfermeira. Você não é uma bobeira de médico. Você é eclésia. Você está lá porque o Senhor te enviou para um propósito. E qual que é o teu papel? Perseguir os inimigos e os alcançar, e só voltar quando tiver dado o cabo deles. Esse é nosso papel. O Senhor nos chamou para isso. O decreto de Deus está nas nossas vidas. Segundo aspecto de um povo que conhece ao seu Deus, é um povo que tem ousadia no falar. Sabe, muitos gritam, mas a nossa ousadia
ela é fruto de uma crença. A Bíblia diz: criei, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. A nossa fala, ela determina como está a nossa fé. E esse é um aspecto seu, sabe? Nesses dias é dia de se levantar. Você não pode sair muito? Levante-se dentro da sua casa. Reúna sua família, ergam suas vozes. Vamos tocar a trombeta e anunciar que é tempo de salvação. Vamos tocar a trombeta e anunciar que é chegado o reino de Deus. Tem um texto de Josué, capítulo 10, versículo 12, que diz assim: então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, presta atenção, olha para cá. Ele não está falando para o homem, ele não está falando para o filho dele, ele não está falando para uma pessoa que passa na rua, ele falou para o sol. Para o sol. Você já olhou para o sol, apontou e mandou? Então ele deu uma ordem para o sol. Projeta: sol, detente em Gibeão. E tu, lua, detente no vale de Ajalon. Sabe qual foi o resultado? Verso 13: e o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro, não tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Sabe, o Senhor peleja por nós. É o Senhor quem peleja por nós. Quando iniciou esse mês, que iniciou o isolamento social, nós nos levantamos para decretar que a igreja continuaria avançando. Muitos não sabem, mas nós, a Igreja Videira de Boa Vista, nós estamos levantando discipuladores nesse tempo. Estamos ungindo líder de célula nesse tempo. Estamos estabelecendo obreiro nesse tempo. Sabe por quê? Porque nós não estamos limitados às leis desse mundo. Nós fomos chamados para um propósito maior que nós, maior que essa terra. E quando ele diz que o sol parou, é literal, isso aqui é literal, aconteceu literal. Eu lembro uma vez que nós estávamos ainda pastoreando em Rio Branco, no Acre, e nós íamos promover um casamento coletivo. E nós não tínhamos recurso para promover aquele casamento. E foi uma pressão muito grande para nós por causa disso, porque estava marcado, tinha os casais para casar, e nós precisávamos realizar. Muito próximo da data, uma líder de célula nossa lá, tinha uma patroa que trabalhava com ornamentação, em um nível alto de ornamentação de festas. E eu lembro que eu pedi a ela que ela conversasse com a patroa dela, se ela não faria em oferta para nós, a igreja. Aí ela disse assim: olha, pastor, eu fui falar com ela um outro assunto outro dia e ela me humilhou. Como que eu vou falar agora? Aí eu falei: será que não vale a pena mais uma humilhação agora pela igreja? Se você for humilhada por causa de você, agora você vai ser humilhada pela igreja. Amém? A Bíblia diz: bem-aventurado é, se você for humilhada pela igreja. E aí ela tomou coragem e foi. Quando ela voltou à noite na reunião, ela disse: pastor, não falei que não era para ter pedido? Aquela mulher é muito debochada. Ela disse: eu posso até ir lá fazer, mas eu não quero nem ver a cara do pastor. Aí eu falei: é só isso que ela falou? Toma a chave. Espera que se ela quiser eu saia até da cidade. E ela foi lá, fez uma ornamentação. Eu passava no carro com o vidro levantado, só brechando no meu próprio prédio, na nossa própria igreja, só brechando aquela situação. E quando eu vi as cortinas sendo levantadas, o negócio dentro do carro, eu aleluia, aleluia. Aí, Ronilson, nosso prédio não tinha ar-condicionado.
como que realiza um casamento para vários casais, vários convidados, pastor de paletó, todo mundo de paletó, vestido longo, num prédio sem ar-condicionado. Aí, até que ela autorizou a ida do pastor até o prédio. Presta atenção, até que ela autorizou a minha ida ao prédio da nossa igreja. E aí eu lembro que eu fui no prédio, estava lá muito bonito, ela preparou 2 cardápios do buffet, ela deu todo o refrigerante, deu tudo, e ela ainda comprou presente para cada noivo. E eu muito feliz. Aí um discípulo que estava comigo foi usado com um nível muito alto de incredulidade. Ele disse: pastor, mas esse prédio é muito quente, como que vai ter um casamento aqui? Eu olhei para ele, pastor Paulo, com uma fúria, e eu disse assim: incrédulo, será que o Deus que fez esse milagre todinho acontecer não tem poder de fazer o clima esfriar e o casamento ser abençoado? Irmãos, diante do Senhor, quando eu fechei a boca, entrou no prédio um vento, pastor, e esfriou, e o clima todo da cidade esfriou, e só foi esquentar no outro dia. Aquele irmão ficou: pastor, o que aconteceu, pastor? Eu estou arrepiado, o que foi que aconteceu? Eu falei: pois é o poder de Deus. Mas sabe por quê? Eu criei, por isso eu falei. Você crê? Se levante para falar nesses dias. Se levante para profetizar nesses dias. Se levante para falar aquilo que o Senhor já tem colocado no teu coração. Não tenha medo de falar, não tenha medo de abrir a sua boca para falar. Profetize. Você é profeta. Erga-se e toque a trombeta. Aleluia. Terceiro aspecto de um povo que conhece ao seu Deus é que é um povo corajoso. Você sabe, a coragem, ela não tem um fim em si mesma. A coragem é para quem está com medo. Achei legal o Ronilson, quando começou a contar o testemunho, que ele disse: eu vou confessar algo para vocês aqui. No começo eu estava com medo. Foi isso, Ronilson? Tem gente que tem vergonha de dizer que está com medo. Mas a coragem não tem um fim em si mesmo. A coragem é uma ferramenta útil para quem está com medo. Você teve medo nesses dias? Não se preocupe com isso. Não deixe o diabo te acusar disso. Apenas use a coragem para enfrentar seu medo. Se você olhar o retrato que tem no livro do profeta Josué, quando ele assumiu a liderança do povo, quando Deus fala com ele, Deus fala por 3 vezes: não tenha medo, e fala novamente: não tenha medo. Sabe quando Deus fala 3 vezes algo na palavra dele? É porque o negócio é sério. No mínimo Josué estava se mijando de medo. Ele assumiu o povo, ele ia substituir nada mais nada menos que Moisés, o cara que abriu o Mar Vermelho. Mas ele arregou? Não. Sabe o que aconteceu? Josué abriu o Rio Jordão. Por quê? Porque ele não estava com medo? Não, ele estava com medo. Senão o Senhor não teria falado 3 vezes: não tenha medo. Mas porque ele pegou uma ferramenta que só os que conhecem a Deus têm, chamado coragem. Toda vez que o diabo fala algo na tua mente que te promover medo, não se sinta acusado porque está com medo. Apenas tome posse da coragem que Deus te deu e enfrente seu inimigo. 1 Samuel capítulo 14, verso 6, diz assim: disse, pois, Jonathan a seu escudeiro: vem, passemos a guarnição deste incircunciso. Então aqui estão numa guerra, está Jonatas, um escudeiro dele, um parceiro de guerra, e uma guarnição. Não sei se você sabe o que é uma guarnição. Uma guarnição é uma fração, é como se fosse um pilotão, uma fração de um exército maior. Então ele tinha que passar por um caminho, e estava só ele e o escudeiro. Você acha que não deu medo em Jonathan? Mas ele diz: vem, passamos a guarnição desses circuncisos. Porventura, olha a coragem, olha a posse da coragem que ele toma. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Não tem diferença para o Senhor. Então você tem um exército de 10.000 contra um exército de 5.000. O exército de 5.000 é de Deus, o exército de 10.000 é do diabo.
O exército de 5.000 ganha porque é de Deus. Qual que fez a diferença? Os 5.000? Não. É isso que Jonas está dizendo. Não faz diferença para Deus o número. Se é Ele que vai dar a vitória, pode ser só nós dois, Ele vai dar a vitória. Você, nesses dias, andou se sentindo só? Pois é, para Deus, os números não contam. Você vê isso no exemplo de Gideão. Tinha 30.000. Caiu para 8.000. Depois terminou com 300. Porque ele ainda diz, para que não aconteça que ganhando a guerra, eles digam, foi o nosso braço que fez isso. Não, ele queria que todos soubessem que foi o Senhor que deu a vitória. Agora, Jonatas tinha isso no coração. Era tão homem de Deus, que ele disse para Deus, não interessa. O escudeiro, projeta. Verso 8. Disse, pois, Jonatas, eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim, parai, até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estão e subiremos. E não subiremos a eles. Porém, se disserem, subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isto nos servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus. Sabe aquele pessoal que atiça o cachorro mesmo? Está entrando no terreno do cachorro e dá uma atiçada que é para ver se o cachorro está bravo. Então ele diz, verso 11. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes, eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. Verso 12. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram, subi a nós, e nós vos daremos uma lição. Isso é o que o diabo fala, acusação do diabo na mente. Disse Jonatas ao escudeiro, sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então, trepou Jonatas de gatinhas, não consigo nem imaginar o que é isso, e o seu escudeiro atrás. E os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens, em cerca de meia geira de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo, também a mesma guarnição, e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Olha para cá, preste atenção. A primeira ordem de Deus para nós é crer. Sabe por que você está crendo? Porque você tem ouvido a palavra do Evangelho. Eu vi uma pequena charge num dos grupos de WhatsApp de nossa igreja. Alguém dizia assim, era um médico levando um paciente na maca, muito mal, e ele disse assim, você faz ideia o que deixou você assim tão doente? Aí ele disse, se eu não me engano foi de ter assistido tanto Jornal Nacional. Por que ele disse isso? Porque pessoas que se dão a ouvir o que o diabo está falando, adoecem de tanto medo. Mas nós não. Nós temos ouvido, ruminado e pregado o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nas células, nas famílias, nos cultos transmitidos pela internet, pregado o Evangelho, porque está escrito que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. A primeira ordem de Deus para nós é creia, a segunda é fale. Fale. Então nós somos o povo que ganha no grito. Lembra da cena? Quando Josué entrou com o povo em Canaã, para conquistar a primeira cidade, chamada Jericó. Não foi, na verdade, na força do exército. Eles rodearam a cidade 7 vezes. 7 vezes. Na 7ª, a Bíblia diz que Deus mandou que eles gritassem. E as muralhas caíram. Eu te pergunto, qual que é a muralha que está diante de você? Qual que é o desafio? É emprego que você perdeu? É finanças que você não tem? É algum vírus que você pegou? Eu vou dizer,
grite, creia e grite, creia e confesse. Nós cremos, por isso falamos. Sabe o que vai acontecer? A muralha vai cair diante de você. Interessante porque quando ele cita, Jonas cita, ele não diz, a muralha vai cair diante de nós, ele não diz, eles serão entregues em nossas mãos, não, ele disse, porque o Senhor entregou eles para Israel. Quando ele diz, presta atenção, quando ele diz para Israel, ele não está falando da habilidade dele, ele está falando que Deus só entregou os inimigos por causa de uma aliança. Sabe o que vai fazer nós transpormos a barreira, derrubarmos as muralhas, destruirmos os inimigos? É que nós projetamos a nossa fé não em nossa habilidade, não em nossa capacidade administrativa, mas nós projetamos na aliança. Qual aliança, pastor? Na mesma que Jesus olhou nos olhos dos discípulos e disse: ei, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, foi derramado por você. Toda vez que você vai guerrear e se lembra disso, você lembra o Senhor também. E ainda diz, toda vez que você come o pão e bebe o cálice, você anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Nós falamos, presta atenção, olha para mim, nós não falamos da aliança e ceiamos todo dia, só para nos lembrar. E nem falamos da aliança e ceiamos periodicamente para lembrar o diabo. Não, nós falamos da aliança, olha para mim, para lembrar a Deus que Ele tem uma aliança conosco em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nele. Foi isso que Jonas fez. Nós vamos vencer o inimigo porque Deus os entregou a Israel. É a enfermidade que você está enfrentando? Que tipo de demônio você está enfrentando? Eu vou dizer, você vai vencer o inimigo porque todos os teus inimigos Deus entregou a Jesus Cristo na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que até o último inimigo foi vencido, que é a morte. Por isso que Paulo diz, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos deu a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Projete tua fé naquilo que move o braço de Deus. 4 aspectos de quem conhece a Deus. Ele supera seus próprios limites físicos. Nesses dias você está tendo que se desdobrar, mas Deus, Ele promete te dar capacitação físico-mental. Toda ferramenta, ainda espiritual e também natural, que você precisar, Deus coloca diante de você como um banquete na mesa e diz: filho, vem pegar, tudo que você precisa está no Senhor. Busque a presença dEle, encha-se dEle. Tudo que nós precisamos está na presença do Senhor e não em outro lugar. Tem um texto também muito forte aqui, 2 Samuel capítulo 23, versículo 9. O texto diz assim: depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se havia retirado os filhos de Israel, ele se levantou, feriu os filisteus até lhe cansar as mãos e ficar pegada à espada. A mão dele ficou grudada na espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Para uns, Deus derrama o maná do céu. Para outros, Ele te dá nesse tempo a capacitação que você precisa para os teus negócios avançarem. Ele te dá nesse tempo a capacitação que você precisa para prover o sustento na sua casa. Ele te dá nesse tempo e nos tem dado, como pastores chamados por Ele, a capacitação necessária para avançarmos como igreja e para cumprir o propósito de Deus. E por fim, um povo que conhece ao Senhor
é um povo que luta até o final. Por que luta até o final? Queria chamar a equipe de louvor para subir rapidamente, por favor. Por que nós lutamos até o final? Você sabe? Infelizmente, muitas pregações, eles desafiam ao homem se posicionar por si só. Nossa pregação não é assim. Nossa pregação é cristocêntrica. Nós lutamos até o final, sim, mas nós não lutamos até o final por nós mesmos. Nós lutamos até o final porque dentro de nós habita o Espírito de Cristo. E Cristo foi até o final por nós. Nós apenas estamos fluindo no Espírito para ir até onde Jesus quer que a gente vá. Aí você pergunta, pastor, aonde Jesus quer que a gente vá? Eu só posso te responder uma coisa: nós vamos lutar até o último dia de nossas vidas. Foi o que ele fez. João capítulo 13, versículo 1, diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aleluia. Esse é o nosso Senhor. Sabe, eu tenho nos chamados para correr com ligeireza. Nós temos nos reunidos diariamente. O Adriano aqui estava falando da igreja do satélite, o pastor Tiago orou também pela multiplicação dos prédios. Eu vou dizer, nós não estamos só orando, nós estamos planejando. Hoje, durante o dia, nós fizemos o planejamento da multiplicação do prédio da videira do satélite. Sabe por quê? Porque o Senhor nos chamou para isso. Ficar parado, nós, não tem como. Nós somos um povo que conhecemos o nosso Deus. Mas sabe, o Senhor nos inspira. Nós nunca vamos achar que estamos fazendo algo para Deus, porque todos os dias o Espírito de Deus sopra o nosso espírito dizendo: ei, nunca se esqueça de que eu vos amei primeiro. Essa é a palavra de Deus para nós. Um povo que conhece a Deus sabe que não faz porque consegue servir a Deus. Não, um povo que conhece a Deus sabe que nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Aleluia! Esse é o nosso Senhor, esse é o desafio para nós como igreja. Vamos avançar, igreja de vencedores. Cada líder de célula, cada homem de Deus, cada mulher de Deus, cada pastor, cada obreiro, cada líder de treinamento, cada anfitrião. Nós formamos um exército de vencedores. Nada pode nos parar. Igreja não é uma instituição social. Igreja não é uma comunidade como qualquer outra. Igreja é uma força devastadora que passa por cima de tudo que lhe opõe, porque a nossa força vem do Senhor.